Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui agora, no primeiro congresso online multidisciplinar de práticas integrativas. O meu nome é Gioconda Assunção, eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito gostoso e científico, uma prática integrativa chamada aromaterapia. Aromaterapia é uma terapia com aromas, com extratos aromáticos extraídos de plantas. Então, vamos lá? Aromaterapia científica. O meu nome é Gioconda Assunção e é um prazer estar aqui. Vamos para os conceitos. O que é aromaterapia? É uma prática que utiliza extratos aromáticos, como óleos essenciais, e também outros compostos vegetais, como óleos fixos, géis, entre outros. Segundo Tisserand, ela aborda não só o tratamento de doenças na prática médica, mas também cosméticos e outras abordagens holísticas pela sua própria natureza. Nós vamos ver aqui que substâncias que são essas, o que são esses óleos essenciais e esses outros extratos, para uso nessa terapia holística e científica. A aromaterapia, segundo Dominique Budot, 2018, e tanto a aromaterapia científica como a médica pode ser definida como a utilização dos óleos essenciais quimiotipados, isso é importante, e de essências de plantas aromáticas pelas vias de administração oral, bucal, respiratória, olfatória, atmosférica, cutânea, retal, vaginal, ótica, nasal, a fim de assegurar o cuidado complementar preventivo ou curativo a uma grande variedade de afecções humanas, animais ou vegetais, tanto pela destruição de focos infecciosos patogênicos, quanto pela gestão de um enorme número de problemas sintomáticos de cada afecção. Nós temos um outro conceito, um outro nome, né, que é aromatologia. A aromatologia já pode ser definida como um ramo da ciência que estuda os óleos essenciais e matérias aromáticas, englobando tanto o seu uso terapêutico, como na gastronomia, psicologia, cosmética, perfumaria, veterinária, agronomia, marketing e outros segmentos. Nós temos a aromacologia, é um conceito, aromacologia é um nome, uma palavra, né, um conceito patenteado, desenvolvido pelo Sense of Smell Institute, conhecido também como Fundação para a Pesquisa do Olfato, para estudar os efeitos comportamentais através das percepções olfativas, analisando a relação que existe entre a psicologia e a tecnologia de fragrâncias. Esses estudos, além dos aromas naturais, né, os extratos aromáticos que nós vemos na aromaterapia, também usa outros que são sintéticos, né? Na aromacologia não é só os compostos que a gente usa na aromaterapia. Na aromaterapia só pode utilizar compostos naturais, extraídos de plantas. Na aromacologia, estuda fragrâncias, podendo ser natural ou sintética, observando efeitos emocionais correspondentes, né, a essa utilização, né, com valência positiva ou negativa. Esses estudos, né, com óleos essenciais e outros extratos, nós precisamos ter uma interpretação, uma extrapolação para a sua aplicação prática com muito cuidado. Né? A primeira coisa é conhecer cada estudo, né, utilizar aí das suas descobertas, né, e do seu conhecimento aí de forma cuidadosa, né, em relação até onde que a gente pode extrapolar aí. É importante a gente ver que a gente tem muitos estudos in vitro, né, estudos com células, mostrando, por exemplo, eficácia antimicrobiana. Nós temos estudos mostrando o efeito apoptótico de várias moléculas de óleos essenciais, e até óleos essenciais íntegros, né, promovendo aí a apoptose, um efeito antiproliferativo em células, em linhagens de células cancerígenas, né, estudos in vitro mostrando isso. Nós temos estudos com PET clamping, mostrando aí alterações da condutância de diversos íons, né, através dos canais iônicos, como sódio, potássio, cloreto, cálcio, né, nós temos, por exemplo, vários trabalhos mostram os efeitos aí de óleos essenciais em canais de cálcio, né, in vitro, né, mostrando até o potencial aí para interferir aí no sistema cardiovascular, no coração, né, na condutância do cálcio aí para contratilidade e
excitabilidade das fibras cardíacas. Né? Mas é importante a gente diferenciar aí o estudo dos componentes isolados de cada extrato aromático, de cada óleo essencial, e do óleo essencial íntegro, porque o mesmo óleo essencial, ele pode ter dezenas a centenas de substâncias diferentes, né? Então, nós temos estudos mostrando o efeito isolado desses componentes, mas também íntegro, é muito importante aí, né? Um óleo essencial íntegro, ele vai ter uma atividade diferente do seu composto isolado, por mais que pode seguir a mesma linha aí, né? Por exemplo, o Carvacrol, ele atua aí em canais de cálcio, ele pode interferir aí, né, na contratilidade da fibra cardíaca. Aí temos que ter cuidado com o orégano, né? O orégano que tem o seu composto majoritário aí é o Carvacrol, por exemplo. Né? E temos também estudos em vivo, né, em roedores, né, em ratos e camundongos, mostrando aí a farmacologia, né, farmacocinética, farmacodinâmica. Tem muitos estudos mostrando alterações da liberação de neurotransmissores, né, estudos feitos com agonistas e antagonistas aí de receptores serotoninérgicos, colinérgicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, mostrando aí glutamatérgicos, mostrando aí a ação desses compostos nesses receptores e alterando a neurotransmissão aí de animais e roedores, né? Nós temos estudos em vivo, em roedores, em cobaias aí, experimental, mostrando aí, inclusive, a farmacocinética, a absorção, né, a quantidade de óleos essenciais que entram em diversos tecidos, como, por exemplo, no encéfalo, né, é bem interessante aí esses estudos. Mas é importante a gente ver que a gente precisa dos ensaios clínicos, né, para poder colocar esse conhecimento aí na nossa prática, isso é muito importante. É claro que a gente, isso, avaliando aí, com esse enfoque aí na aromaterapia científica, né, porque a gente também tem os conhecimentos aí da medicina tradicional, com o uso milenar dessas plantas, que a gente vai ver aqui. Né? Mas enfocando esse raciocínio aí da metodologia científica, nós temos ensaios clínicos mostrando aí atividade de óleos essenciais, não só compostos, né, tem ensaios clínicos com compostos, mostrando atividade antineoplásicas em pacientes com câncer, né, é bem interessante isso, né, eu sempre mostro isso nos cursos da Haranume, né, a gente entra a fundo nesses trabalhos, mas também a gente tem ensaios clínicos com óleos essenciais íntegros, né, assim, padronizados, né, como o óleo essencial de lavanda, né, para ansiedade e outros distúrbios que nós vamos ver aqui, né, e é importante, a gente vai ver esses trabalhos no final aqui dessa palestra, é importante a gente ver que esses trabalhos, eles fazem parte do conhecimento, né, mas ele tem que ser feito conjuntamente aí com o conhecimento, a prática, o conhecimento adquirido aí na medicina, na fitoterapia, né, na medicina tradicional aí, se utiliza essas plantas e esses extratos há muitos anos. Então, quando a gente vai ver ao longo da história, da aromaterapia, a gente vê que esses extratos aromáticos são utilizados em diversas sociedades para tratamento dos seus males, das suas doenças, por muitos anos, né? 4.000 anos antes de Cristo, nós temos descrições aí, 4.000 anos atrás, nós temos descrições aí do uso dessas plantas e desses extratos, né, plantas infundidas em óleos quentes, né, onde que se retira esses extratos, né, a fitoterapia aí, ela já reconhece, já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, a aromaterapia faz parte da fitoterapia, né, e nós temos o uso aí, descrições aí em sociedades antigas aí, desde o Egito, na Grécia, né, do uso dessas plantas. Nós temos, inclusive, o tratado dos odores, né, de Teofrasto, aí, que é bem antes de Cristo, né, e nós temos aí Dioscórides, né, a matéria aromática de Dioscórides, que descreve propriedades medicinais de várias plantas aromáticas infundidas em óleos quentes. Quando a gente percebe, quando a gente vai avaliar aí a aromaterapia é principalmente o uso de óleos essenciais. Os óleos essenciais são extraídos por destilação. O processo de destilação, né, ele foi desenvolvido pelos persas, né, e a gente tem aí a descrição aí do Avicena, né, aí no século aproximadamente 1000 aí, descrevendo aí os óleos essenciais, né, os óleos essenciais extraídos pelo processo de destilação, né, o processo de destilação foi desenvolvido aí pelos persas aí, né, incluindo o Avicena.
Então, quando a gente vai avaliar hoje a aromaterapia, né, a gente vê que esse termo aromaterapia, ele foi cunhado, né, foi criado somente agora, recentemente, em 1935, por Gattefossé, René Maurice Gattefossé, né, ele é um químico, né, era um químico, né, trabalhava na indústrias Gattefossé, né, com perfumaria, e ele escreveu, inclusive, um livro, né, Aromaterapia, em 1937, né, sobre a utilização médica aí desses óleos essenciais. E nesse livro ele descreve, né, a eficácia do óleo essencial de lavanda, né, uma vez ele queimou o seu braço, né, no laboratório aí, com produtos químicos, e ao queimar, né, no meio do fogo e a queimadura do braço, ele rolou na grama para poder apagar o fogo. E ao rolar da grama, provavelmente se contaminou aí, com micro-organismos, com bactérias, desenvolvendo uma gangrena no seu braço. Né? Então ele estava perto de perder seu braço aí com gangrena, né, muita gente conhece aí os efeitos aí, da gangrena, e perto de perder o seu braço, e ele então utilizou a lavanda, né, e a partir daí ele viu uma melhora muito grande, recuperou aí a sua área e seu braço, né, dessa lesão aí, e dessa contaminação aí, resultante aí, responsável pela gangrena. E a gente tem aí também trabalhos do Jean Valnet, um médico que utilizou óleos essenciais bastante na Segunda Guerra Mundial para tratamento de queimadas e também alterações e problemas, distúrbios psicológicos aí em soldados, né? Ele publicou um livro em 1964, indico esse livro, nós temos esse livro aí, traduzido aí, aqui no Brasil. Nós temos também uma referência que é a Marguerite Maury, uma francesa também, que foi a primeira a relacionar a doença com o tipo de personalidade e o estilo de vida de cada pessoa, e principalmente um óleo essencial com cada doença, né? Então, ela relacionou a cada óleo essencial com uma doença e uma pessoa, mostrando aí a importância do tratamento individual, né? Não se trata a doença, e sim o indivíduo, a pessoa. Nós temos o Robert Tisserand. Robert Tisserand é um aromaterapeuta, né, estuda aromaterapia, tem livros, aromatologia, né, tem livros aí publicados, nós temos esse de 1977, que é o tratado A Arte da Aromaterapia, e ele também tem um livro, que é uma referência nossa, que eu indico para qualquer um que quer conhecer a aromaterapia, é um livro obrigatório aí, que é o Essential Oil Safety. O Essential Oil Safety, ele é um livro que tem muitos artigos científicos, fala sobre a farmacologia, interações, né, dos óleos essenciais com o corpo humano, mostrando vários sistemas. É uma referência ao livro aí que eu tenho como base aí, para os nossos cursos aí, desenvolvimento e estudo dessa interação de óleo essencial com sistemas fisiológicos. Né, então, o que são óleos essenciais? São moléculas voláteis, né, são produtos obtidos de partes de plantas, podendo ser obtido tanto de rizomas, caule, né, cascas, frutos, flores, folhas, né, que produzem essas substâncias aromáticas, né, e os óleos essenciais é um dos extratos utilizados na aromaterapia, é o que mais a gente fala, né, ele é obtido exclusivamente por destilação, processo de destilação a vapor, ou pressagem. Pressagem ocorre principalmente de frutas cítricas, como limão, laranja, bergamota, da casca dessas plantas. Outros extratos aromáticos, obtidos de outras formas, como CO2 hipercrítico, ou então através de solventes, são chamados, tem outros nomes, outras denominações, né? Os macerados, por exemplo, absolutos, né? Que também são utilizados na aromaterapia. Segundo o Kurt Schnaubert, né, uma referência aí também, tem livros maravilhosos aí na área, né, os óleos essenciais são moléculas derivadas de plantas que possuem uma inteligência química que fala diretamente ao nosso organismo. Né? Gosto muito das frases dele, inclusive ele coloca aqui que os óleos essenciais servem como uma ferramenta de comunicação entre organismos há muito tempo e também expressam a raiz comum do desenvolvimento da vida, mostrando que essas substâncias aromáticas das plantas, elas fazem parte da nossa vida, na nossa evolução. Nós evoluímos aí com as plantas, utilizamos as plantas para alimentação, dentro do nosso contexto aí, do nosso habitat, nosso ambiente, né, e também para cura e tratamento aí dos nossos males, né, então o nosso corpo tem essa interação, tem essa sinergia aí com essas moléculas, e essa sinergia, ela é farmacológica, né, nós conseguimos comprovar aí com trabalhos experimentais aí, científicos, né. As fragrâncias dos óleos essenciais, os aromas, são sinais moleculares
químicos, os quais o homem se adaptou com a sinalização de fragrâncias tanto benéficas como perigosas, né, ao longo da sua evolução. Então, como é que é essa questão de plantas e óleos essenciais? Né? A planta produz os óleos essenciais, o seu metabolismo, né, que era chamado de metabolismo secundário, hoje se chama muito de metabolismo especial ou especializado, né? As plantas produzem esses óleos essenciais para a sua sobrevivência, né? Para produção antimicrobiana, para combater micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, né? Então, muitas plantas produzem alguns compostos frente a presença de um parasita, né? De um ectoparasita, um micro-organismo, um patógeno, né? Os óleos essenciais são substâncias que as plantas produzem também para a sua comunicação. Quando a gente fala óleo essencial, a gente pensa em comunicação. Muita gente fala que os óleos essenciais é o sistema imunológico das plantas, porque são moléculas responsáveis pela sua defesa e moléculas responsáveis pela comunicação entre as células, reprodução, desenvolvimento, né? Os óleos essenciais são importantes na reprodução, são substâncias voláteis liberadas pelas plantas que se dispersam no ar e conseguem atrair polinizadores, né, para a sua reprodução, conseguem alertar outras plantas. Uma planta comunica com outra por meio dessas moléculas aromáticas, né? Consegue comunicar com outra planta também, né? Alertar sobre herbívoros, né? Consegue, inclusive, atrair animais que vão eliminar algum parasita também. É bem interessante aí, quando a gente olha o estudo dessas moléculas aromáticas nas plantas, né? Aqui a gente mostra uma folha de hortelã em microscópio eletrônico, destacando os nódulos glandulares, aqui os nódulos glandulares, contendo os óleos essenciais, né? Então, aqui os óleos essenciais também são conservados aqui nas regiões chamadas tricomas glandulares das plantas, né? Mostrando aqui. Quando você pega uma folhinha de hortelã, você aperta a folhinha de hortelã assim, você esmaga, desculpa, a folhinha de hortelã, e sente aquele aroma, porque quando você esmaga, você rompe, né, essas estruturas, liberando essas moléculas que são voláteis, são moléculas leves, lipofílicas, muito com peso molecular aí abaixo de 300, né, Daltons. Então, você consegue, ela se volatiliza, né, no ar aí com muita facilidade, alcançando aí nossas vias aéreas, né, nosso olfato. Esses compostos aromáticos, eles são responsáveis pela comunicação da planta e acaba tendo uma ação de comunicação dentro do corpo dos animais também, do nosso corpo, né? Porque essas moléculas, nós temos semelhanças entre a célula vegetal e a célula animal, quando a gente vê vias bioquímicas em comum, né? Essas moléculas são responsáveis pela comunicação da planta, da mesma forma que produzimos substâncias químicas no nosso corpo para comunicação, né? Muitas das vias que controlam a produção de substâncias nos óleos essenciais, né, das moléculas aromáticas, são similares a vias nossas, né? GTPase, sinalização por cálcio, proteínas quinases, processos energéticos. Então, tem essa similaridade. Por isso que nós conseguimos utilizar essas moléculas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? Interagindo com nossas células. E é importante a gente conhecer aí, um dos princípios é a composição química desses óleos essenciais. São misturas complexas de substâncias químicas voláteis e lipofílicas. Voláteis é que dispersa no ar, lipofílica é que se dissolve em óleo, tem afinidade com óleo, com substâncias oleosas, né? São substâncias leves. Óleo essencial é diferente de óleo fixo, de óleo graxo, é diferente, por exemplo, de óleo de semente de uva, óleo de girassol, é outra coisa. O óleo essencial, quando você abre o frasquinho contendo o óleo essencial, as moléculas presentes, elas são tão leves que elas se dispersam, se volatilizam. E por isso que a gente sente o cheiro. Então, toda vez que você sente o cheiro, o aroma de óleo essencial, é porque tem uma molécula química, né? Aqui nós temos, por exemplo, o limoneno. Aqui é a estrutura química do limoneno, mostrando aí que é uma molécula leve, né, constituída aqui principalmente de carbono, constituída unicamente de carbono e hidrogênio, né. Nós temos aqui o acetato de linalil, o linalol, que são compostos aí da lavanda. Nós temos aqui a matricina, que quando na destilação é transformada em camazuleno, que faz parte da composição aí da camomila, né. Bem interessante aí. Né? Aqui mostra vias, né, duas vias importantes aí, aqui a via do mevalonato, né, que é uma via responsável, que determina aí, que culmina aí na produção de várias moléculas presentes nos óleos essenciais, né, os óleos essenciais têm principalmente moléculas, os terpenos,
terpênicas e fenilpropanoides, né? São dois grupos químicos aí importantes aí na composição dos óleos essenciais, né? Então, nós temos hidrocarbonetos, tanto os terpenos, como nós podemos ver aqui, terpenoides, né? Alifáticos, alicíclicos, aromáticos, e temos também os fenilpropanoides. Vou aumentar a tela aqui para vocês verem, né? Então, então esses grupos químicos, né, dos terpenos, fenilpropanoides, tem grupos funcionais. Então, nós temos aí álcools, fenóis, cetonas, nós temos óxidos, né, éteres, ésteres, né, e outros, entre outros compostos também. Quando a gente vê aqui, voltando aqui, a composição química aqui, né, nós temos diversos aqui, né, exemplos aqui. Por exemplo, os alcoóis, eles têm ação principalmente antisséptica, antiviral, né, exemplos aí de álcools presentes nesses compostos aromáticos é borneol, citronelol, linalol, geraniol, presente em óleos como, por exemplo, o hortelã-pimenta, o gerânio. Nós temos aqui, por exemplo, cetonas, né, a presença da cânfora. A cânfora é uma cetona aí que pode estar presente aí, por exemplo, no alecrim, que no tipo cânfora, né. Nós temos aí também, por exemplo, os óxidos, por exemplo, o cineol, 1,8 cineol, é um composto presente aí no eucalipto, né, entre outros aí também, né, mostrando aqui a importância aqui de exemplos, né, por exemplo, o eugenol aqui no óleo de cravo, né, nós temos o eugenol tanto no cravo como na canela, nós temos aí o linalol no coentro, óleo de coentro. É interessante a gente ver que esse linalol é diferente, é um linalol, né, um isômero diferente do linalol presente na lavanda, que também tem aí o seu composto majoritário aí, o linalol, né, aqui mostra a porcentagem, por exemplo, eugenol 85% no óleo de cravo, linalol 75% no óleo de coentro, né, entre outros aqui também. Na cromatografia a gente consegue determinar aí quantitativamente e qualitativamente os compostos do óleo essencial. A gente vê aqui, por exemplo, o tiatri, o óleo essencial, o tiatri é a melaleuca alternifolia, né? A melaleuca alternifolia é um óleo essencial muito utilizado aí pela sua ação antimicrobiana, imunomoduladora, né? Tem uma ação antifúngica aí bem importante aí, bem significativa. A gente vê aqui que o composto principal do óleo essencial de melaleuca, né, de tiatri, é o terpiné 4-ol. O terpiné 4-ol, ele tem que ter aí, aqui nesse óleo essencial aqui, ele tem aqui uma quantidade de 43%, né? A gente tem aí a ISO, ela determina aí as quantidades mínimas e máximas de terpiné 4-ol, que tem que ser entre 30 a 48. A gente vê nessa cromatografia aí uma concentração de 43%. Nós temos outros compostos aqui também, né, como o gama-terpineno, entre outros aqui, né. Esse aqui é uma melaleuca, né, foi feita aqui essa cromatografia na UFMG. Nós temos aqui uma cromatografia da erva baleeira, né, essa erva baleeira é da Infinito Natureza, eu recomendo os óleos essenciais, né, da Renata e da Amanda. Aqui está mostrando a erva baleeira aqui, com a composição aqui de beta-cariofileno e germacreno. A erva baleeira tem um potencial anti-inflamatório e analgésico poderoso. Aqui se deve principalmente à combinação desses compostos aqui, que a gente conseguiu identificar aqui grande parte, né? Aqui a gente vê essa associação do cariofileno e germacreno. Temos vários trabalhos do beta-cariofileno aí, por essa ação analgésica, anti-inflamatória, inclusive antineoplásica também. Né? Nós temos aqui mostrando a diferentes lavandas, né? É importante a gente ver espécie. Nessa cromatografia aqui a gente tem a lavanda francesa, nessa outra a gente tem a lavanda spike. Então, quando a gente fala de lavanda não são todas a mesma coisa. Nós temos diferentes espécies de lavanda, né? E de acordo com o geotipo, de acordo com a localização também, a gente tem composições diferentes. Aqui é muito perigoso a gente confundir a lavanda, por exemplo, a lavanda francesa com a lavanda spike, porque na lavanda francesa a gente tem linalol e acetato de linalila, que são compostos importantes com efeito ansiolítico, antidepressivo e calmante. Já na lavanda spike, a gente tem uma grande quantidade, uma porcentagem alta de cineol. Olha aqui, 28% de cineol, e nós temos também a presença da cânfora, 14% de cânfora. O cineol e a cânfora, eles são interessantes quando a gente vai tratar problemas respiratórios, né? Só que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, que eles têm esse efeito
que pode ser tóxico no sistema nervoso central, né? A cânfora aí, ela tem esse efeito neurotóxico, o cineol também, em crianças, então a gente tem que ter muito cuidado aí, observar o nome científico de cada planta e qual que é a composição do óleo essencial antes de usar, né? Então, quando a gente fala, usa lavanda para ficar mais calmo, tal, tem um efeito ansiolítico, qual lavanda que você está falando, né? É importante a gente identificar aí sempre o composto através do seu nome científico, né, da sua composição. Esses óleos essenciais têm vários trabalhos mostrando aí, eles seguem os princípios da farmacologia. A gente tem aqui um trabalho, um gráfico mostrando aqui o linalol e o acetato de linalila, são dois compostos importantes aí, presentes no óleo essencial de lavanda. Né, nós temos aqui após utilização, nesse trabalho aqui foi utilizado uma diluição de 2% de óleo de lavanda e mediu aí na circulação sanguínea a concentração aí dos compostos, né? Verificou aqui que após 20 minutos alcançou aí o pico de concentração aí, segundo essa curva de biodisponibilidade aqui que foi feita, e a gente tem vários estudos com vários óleos essenciais aqui, por exemplo, mostrando, né, o componente identificado dentro da circulação, o pico sérico, né, a concentração máxima e atingida, de acordo com a rota de administração, e o tempo aí que durou aí desse composto aí dentro do corpo, né, da pessoa, né, aqui, por exemplo, nesse aqui, após 90 minutos, não se encontrava nenhum componente mais presente aqui desse óleo essencial. Nós temos aqui um outro aqui mostrando o tomilho, né, nesse caso foi o timol mesmo, o timol é o pico de concentração aqui pela via oral, foi de 93, né, e o tempo aqui para atingir o pico foi de 120 minutos, 2 horas, para se ter o pico após a administração oral do timol. Né, esses estudos são muito importantes. Né, nós temos vários trabalhos mostrando a rota, né, mostrando a meia-vida, né, o tempo de meia-vida, né, o tempo que demora para essa concentração cair para metade, né, definindo vários trabalhos mostrando, inclusive, as doses diárias recomendadas para tratamentos de algumas condições. É importante a gente ver aqui, até nessa tabela, mostrando que óleos essenciais alteram as nossas enzimas hepáticas, né, e outras enzimas também do corpo, né, modulam, interagem com essas enzimas, né, então temos vários trabalhos aqui mostrando esse efeito. Né? E como que é o mecanismo de ação desses óleos essenciais? Eles atuam, seguem os princípios da farmacologia, quando a gente vê essa atuação farmacológica, com esse raciocínio biomédico, né? Atua aí nas células, pode atuar em vírus, pode atuar em células procariotas e também células eucariotas, né? Nossas células aí, alterando aí vários canais iônicos, receptores, transportadores, né, o mecanismo de ação é bem amplo, né? Por quê? Porque se assemelha com várias vias bioquímicas que todos os seres vivos possuem, né? Esse mecanismo de ação aí, a gente tem a descrição aí, a gente sabe que eles atuam em receptores, e nós temos aí a descrição aí, tem até ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2004, né? Foi responsável, né, pelo Prêmio Nobel de Medicina em 2004, né, para Richard Exel e Linda Book, as descobertas sobre receptores olfativos, receptores presentes no sistema olfativo, né, na nossa mucosa olfativa, né, e a organização desses receptores olfativos em seres humanos. Eles descobriram uma grande família genética constituída por cerca de 1.000 genes, corresponde aí um pouco mais de 3% do nosso padrão genético, que está na origem desses receptores olfativos. Óleos essenciais possuem moléculas químicas que atuam em receptores olfativos presentes nessas células aqui. Né, nós temos aí, mostra, por exemplo, que nós temos aí em ratos e roedores, nós temos aí em torno de 1.500 genes, do ser humano em torno de 400 genes, responsáveis unicamente pela produção de receptores olfativos, né, e eles estudaram esses receptores na mucosa olfativa, né, do sistema olfatório. Né, esses receptores olfativos são receptores acoplados à proteína G, né, alterando a sinalização aí, intracelular, inclusive modificando a condutância de canais iônicos, modificando todo o funcionamento da célula. A gente pode ver aqui, né, o bulbo olfatório, né, uma vez que esses receptores olfativos são ativados, esse sinal é enviado para o bulbo olfatório, e no bulbo olfatório, nós temos uma resposta, desencadeia um potencial de ação, né, e esse potencial de ação, ele segue para o nosso sistema límbico,
E é bem interessante, vou colocar minha cara aqui, meu rosto aqui, é bem interessante a gente observar que uma vez que eu tenho o estímulo desses receptores na nossa mucosa olfativa, eu estou ativando uma via bioelétrica do sistema olfativo que vai diretamente para áreas, diversas áreas do meu sistema límbico, inclusive sem passar pelo tálamo, né? Então eu consigo chegar diretamente à amígdala e hipotálamo, eu consigo modular aí o hipocampo, né, a neurotransmissão aí, a comunicação do hipocampo, responsável aí pela memória, né, áreas responsáveis pelas emoções, né, então através desse mecanismo olfativo de recepção do aroma, né, de alteração dessa neurotransmissão aí, desse potencial elétrico, impulso nervoso, neurotransmissão, a gente consegue modular essas áreas do sistema límbico, e legal que a gente consegue modular o eixo hipotálamo e hormonal, né, porque a gente tem essa comunicação aí com 2, 3 potenciais de ação, 2, 3 sinapses, alterando aí a neurotransmissão aí e a liberação de hormônios pelo hipotálamo, né, então é bem interessante, pela hipófise, né, comandada pelo hipotálamo, alterando o eixo hipotálamo-hipofisário, né, hipotálamo-hipofisário hormonal. Nós temos aí também esses receptores que estão presentes no nosso sistema olfatório, também estão presentes em diversos órgãos, né? Então, nós temos vários trabalhos, incluindo os trabalhos de Hans Hatt, que descobriu aí, mostra aí a presença de vários receptores odorantes presentes no fígado, presentes no intestino, presente no coração, na pele, né? O melanócitos os queratinócitos possuem receptores odorantes, o nosso rim possui receptores odorantes, então nós temos diversos receptores odorantes em diversas células aí do nosso corpo, né, não somente no nosso sistema olfatório. E os óleos essenciais, as moléculas atuam nesses receptores. Nós temos trabalhos aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, nós temos trabalhos aqui, por exemplo, esse aqui mostrando a sinalização olfatória de receptores e rins, né, e aqui mostra que esses receptores presentes no rins, receptores odorantes, eles modulam a glicose, né, o rim, ele é responsável, entre outros mecanismos, responsável pela modulação da glicose sanguínea, né, e está envolvido aí receptores odorantes, né, principalmente nessa conservação da glicose aí pelos túbulos renais. Né, nós temos trabalhos aqui também mostrando receptores em células in vitro, né, em células de hepatocarcinoma, e a atuação aí, a atividade de várias moléculas presentes em óleos essenciais. Aqui mostrando o citranolol, ele teve uma ação aí bem importante nesses mecanismos de sobrevivência da célula, né, sendo importante aí, com um potencial importante para tratamento de câncer, principalmente pelos seus efeitos apoptóticos nessas células cancerígenas, né. Além do citronelol, nós temos outras células também com outras moléculas também com esses efeitos. É importante a gente diferenciar aqui o componente isolado do óleo íntegro, por exemplo, nesse trabalho aqui, a gente observa, esse trabalho mostrou in vitro, né, mostrando a ação de vários óleos essenciais em diversos, no receptor 5-HT3. O receptor 5-HT3 é um receptor serotoninérgico, né, que está envolvido aí em processos aí cognitivos, processos, né, relacionados aí com depressão, também na motilidade, da motilidade intestinal, né, envolvida aí também em patologias, né, como síndrome do intestino irritável, né, porque também em tratamento de câncer, né, o uso de quimioterápicos para o câncer estimulam aí o nervo vago, né, sendo responsável aí por emas, enjoos, náuseas, né, e está envolvido esse receptor aí 5-HT3. Né, então, esse trabalho aqui, o que ele fez? Ele mostrou que tem várias moléculas, como mentol, citronelol, geraniol, que são capazes de inibir, né, são bloqueadores do receptor 5-HT3, né, isso é bem interessante, porque quando a gente observa aí, por exemplo, o gingerol, né, 8-gingerol, 6-gingerol, são moléculas que inibem o receptor 5-HT3, e a gente sabe que o gingerol está presente no gengibre, e na medicina herbal tradicional, a gente sabe que o gengibre, né, de outras práticas integrativas, o gengibre ele é muito utilizado para tratamento de náuseas e enjoos. E olha aí a comprovação aí mostrando um dos possíveis efeitos desse gengibre nessa náusea, nesse enjoo, né, atuando, provavelmente tem atuação também nesse receptor 5-HT3. Aqui mostra o óleo de hortelã também, o óleo de hortelã tem o mentol,
né, e o seu principal constituinte mental inibe o influxo catiônico nesse receptor 5-HT3, né, de maneira dependente da concentração. O mentol, ele é responsável por metade do efeito do óleo de hortelã-pimenta. Então, é importante a gente ver o componente isolado e o óleo íntegro. Por exemplo, a gente tem aqui o linalol, que mostrou que tem esse efeito no 5-HT3, mas o linalol não é uma molécula que a gente vê aí na prática como presente em óleos essenciais que tem essa ação para a náusea, né? Então, a gente tem que realmente fazer essa correlação aí. Receptor 5-HT3 é um receptor serotoninérgico. Nós temos aí trabalhos também mostrando, de mecanismo de ação, mostrando que esses óleos essenciais atuam em vários canais iônicos, como já até falei aqui também. Esse trabalho mostra aí a modulação de canais de cálcio dependente de voltagem, né, como mecanismo de ação do óleo essencial de lavanda, né? A gente sabe que o linalol é um dos componentes responsáveis por esse efeito. Né? Nós temos trabalhos também mostrando a atuação em vários neurotransmissores, né, como aqui mostrando o citrus aurantium, né, o citrus aurantium, a laranja aí, né, nesse caso aqui foi utilizada a flor da laranja, né, a gente chama aqui de neroli, óleo essencial de neroli, né, esse óleo essencial de neroli, ele tem um efeito anticonvulsivante, né, proeminente, e mostrou aqui nesse trabalho o envolvimento do sistema GABAérgico, né, atuando no receptor GABA, nós temos vários óleos essenciais, como bergamota, o lavandim, lavanda, melissa, né, a própria entre outros óleos essenciais também, né, os próprios constituintes deles, né, como, por exemplo, o linalol, né, entre outros constituintes, né, a própria valeriana, né, o óleo essencial de valeriana, ele atua em GABA também, né, como o camomila também, nós sabemos que o bisabolol tem uma atuação na camomila, né, o bisabolol está presente no óleo essencial de camomila azul. Nós temos aqui modulação também, mostrando o óleo de limão, inibindo aí, alterando, na verdade, aí, tendo efeito anti-estresse, alterando aí receptores como 5-HT, né, são receptores serotoninérgicos, e também alterando a atividade de dopamina, estudos aí em camundongos. Nós temos trabalhos também, ensaios clínicos, né, esse aqui é maravilhoso, mostrando a ação aí da aromaterapia com lavanda em dor após canulação venosa, né, e ansiedade. Aqui é um estudo, né, randomizado, prospectivo, mostrando esse efeito aí nessa situação específica aqui com o óleo essencial de lavanda. Né? Nós temos trabalhos aqui, muitos ensaios clínicos com a lavanda, né, principalmente porque tem um medicamento aí, que se chama Silexan, que ele é vendido, né, autorizado e vendido aí, regularizado na Europa. O Silexan, ele é um medicamento que é óleo essencial de lavanda padronizado, e usado principalmente para distúrbios de ansiedade generalizada, né, e aqui mostra aqui um trabalho, né, desse preparado de lavanda, aí o Silexan, num estudo randomizado, duplo cego, comparando com a paroxetina, né, com resultados aí bem importantes aí, nesse distúrbio aí. Nós temos também, tem trabalhos mostrando aqui também que o Silexan, né, que seria esse óleo essencial de lavanda, não causa síndrome de abstinência, né, de retirada, quando ele é retirado de forma abrupta, diferentemente dos outros medicamentos padrões, né. Então, é um fator aí que favorece aí o uso dos óleos essenciais comparado aí com medicamentos aí psicoativos. Né? A gente tem um trabalho aqui mostrando também o gerânio na ansiedade entre pacientes com infarto, miocárdio, é um estudo triplo cego, randomizado, um ensaio clínico, com resultados interessantes, mostrando que a inalação do gerânio é recomendada, né, diminuindo essa ansiedade aí, sem riscos para esses pacientes aí. Nós temos aqui também trabalho mostrando o efeito da aromaterapia na síndrome pré-menstrual, né, um estudo também randomizado, né, um ensaio clínico, né, mostrou que a aromaterapia, a inalação de aromaterapia, nesse caso aqui foi utilizada a lavanda, né, foi eficiente aí para diminuir os sinais e sintomas da síndrome pré-menstrual, né, esse trabalho foi feito aí em estudantes, né, garotas aí, com essa alteração. Nós temos esse trabalho aqui também, são muitos trabalhos, né, são diversos trabalhos aí que a gente tem, né, se a gente for olhar assim, tem pastas e arquivos, né, eu faço cursos específicos aí de interpretação, de avaliação desses trabalhos aí, né, esse outro trabalho aqui é um trabalho interessante, vou aumentar aqui,
né? Para vocês verem, é o efeito da aromaterapia com óleo essencial de laranja doce, alterando níveis de cortisol, né, e frequência de pulso, né? Alterando frequência cardíaca aí durante o tratamento dental. É um estudo clínico randomizado também, foi feito em crianças, né? Esse trabalho aí mostrando, né, 20 garotas e 10 garotos, 30 crianças de 6 a 9 anos, mostrando que diminuiu, né, foi feita a dosagem aí do cortisol na saliva, mostrando aí esse efeito benéfico aí com o óleo essencial de laranja doce no ambiente, foi feita difusão em ambiente, ok? Nós temos aqui mostrando também a rosa, né, rosa damascena na dor de cabeça tipo migrânia, né, foi um estudo também, duplo cego, randomizado, mostrando aí esse potencial aí, e mostrando inclusive a necessidade de mais estudos aí, para poder corroborar esse resultado encontrado aí, né, diminuindo isso aí, mostrando principalmente que os óleos essenciais, eles atuam, né, eles têm que, por mais que a gente tem estudos mostrando, é importante a gente ver que a atuação dele não pode ser generalizada, não pode ser enquadrada muitas vezes, né, em estudos, né, muitas vezes o efeito dele depende muito das características individuais, dessa avaliação individual, dessas diferenças energéticas e até bioquímicas, né, mesmo, de indivíduo, né, e com essa avaliação aí holística, é importante a gente colocar isso aí, né. Tem esse outro estudo aqui, esse ensaio clínico aqui também, mostrando o efeito antiespasmódico do hortelã-pimenta no tratamento de síndrome do intestino irritável, né, é uma revisão, meta-análise, né, mostrando aí esse potencial do hortelã-pimenta, aí necessitando aí também de mais estudos para a gente ver. O hortelã-pimenta na medicina tradicional, ele é utilizado aí, a gente viu também, né, que ele atua lá nos vários receptores aí da inervação vagal, né, e tem esse resultado bem interessante. Na nossa prática, a gente tem resultados muito bons com hortelã-pimenta. Inclusive, tem alguns medicamentos aí que são desenvolvidos aí com essas moléculas aí presentes no óleo essencial de hortelã-pimenta para tratamento de distúrbios digestivos. Aqui mostra a aromaterapia na meta-análise, na redução de dor, bem interessante essa meta-análise aqui também. E aí eu coloquei aqui um trabalho mostrando aqui, feito com animais, com cães, né, que a gente utiliza tanto para plantas também, para tratamento de plantas, né, e também para animais, né, a gente usa em animais de produção, animais domésticos, né, melhorando aí a produtividade dos animais de produção, e aqui a gente vê o beta-carofileno, mostrando o efeito antimicrobiano em bactérias formadoras de placa dental, né, essa placa dental é um problema aí que a gente tem aí, que é importante para os cães, né, inclusive pode ser causas aí de focos de bactérias aí, levando a outras patologias, como problemas cardíacos e outros, né, então é bem interessante aí esse tratamento aí, essa possibilidade de tratamento com o beta-carofileno, que é uma molécula presente no óleo de copaíba, um óleo essencial aí, tirado aí de árvores brasileiras aí do nosso país, né? Então, eu fico por aqui, né, eu agradeço aí imensamente aí, primeiro, né, a paciência de vocês de assistir essa palestra, né, compartilhar esse conhecimento, tem muita coisa para a gente falar, eu coloquei um pouco aí dos artigos científicos e conceitos aí sobre aromaterapia, e estou disponível, né, estou aí na Harolume, vocês podem entrar lá no Instagram da Harolume, nós temos o site também, lá no Instagram tem o site, temos canal do Telegram, nós temos aí mídias aí que a gente divulga esse conhecimento da aromaterapia, cursos tanto para iniciantes como avançados, para profissionais que já atuam aí na aromaterapia e querem aprofundar aí alguns conhecimentos, principalmente relacionados a essa interpretação aí de artigos científicos, né? Eu estou aí disponível para vocês, podem mandar mensagens aí, que eu estou disponível aí para a gente trocar ideia. Um abraço, gratidão, agradeço aí novamente aos organizadores desse primeiro congresso online multidisciplinar de práticas integrativas. Um abraço.